All right, there we go. Good Deus. evening, everyone. I apologize for the delay. Boa noite, todo mundo. Eu peço desculpas pela demora. Welcome to BBM 115, Theology of Mission. Bem-vindo a nosso curso da Teologia de Missões, o BBM 115. This is a brand new course for the seminary, Esse é curso novinho em folha para o mestrado and it's the first time that we've ever offered this course. e é a primeira vez que nós estamos oferecendo esse curso. Of course, it is one of the requirements for both degrees. Claro que é pré-requisito para ambos os mestrados. All right. So let's begin tonight with the word of prayer. Então, vamos começar hoje à noite com uma oração. Okay. I'm going to ask Pastor Adelmo if he would pray for the beginning of our class. Vou pedir ao pastor Adelmo para orar para começar nosso tempo junto. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por mais um dia que nos concedeste, o privilégio que nos dá de poder sentar neste momento para aprender da Tua palavra. Oramos a Deus pelo professor, Dr. Derek, que o Senhor o capacite, ó Deus, com inspiração, com sabedoria do Teu Espírito Santo, para transmitir conhecimento a Deus, aplicando a aula de maneira sábia nesta noite. Abençoa cada um dos teus servos, ó Deus, que se dispõe a aprender da tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. I really enjoyed getting to see everybody a couple of weeks ago at the conference. Foi prazer ver todos que deu para ver algumas semanas atrás na conferência. I had one student tell me that they thought I was taller than what I was in person. Eu tive aluno que falou para mim que achava que eu era mais alto do que viu quando ele me conheceu em pessoa. I also had a student tell me that Dr. Edge was their favorite and that I was the mean one. E também tive outro aluno que falou para ele que o Dr. Ed era o predileto dele, que ele, Dr. Derek, era o malvado. And they referred to him as the grandpa. E também chamava o Dr. Ed do vovô. And so you may be wondering why I'm teaching all 4 courses this semester. E é possível que você está se perguntando por que eu, Dr. Derek, está lecionando todos os cursos esse semestre. Dr. Edge was supposed to teach 2 of these classes. O próprio Dr. Edge era para lecionar 2 desses cursos. But he has some personal issues that he's having to deal with and probably will not be able to teach for the next 2 semesters. Mas ele teve algumas dificuldades pessoais que ele teve que atender e provavelmente não vai estar disponível a lecionar para o próximo, esse semestre e o próximo. He was having some physical issues at the conference. Ele estava com alguns problemas físicos lá na conferência. But that had more to do with the fact that he ate the soup one night than anything else. Esse tinha mais a ver que das noites ele comeu a sopa e interrompeu o sistema gástrico dele lá. I told him I never eat the soup. Eu mesmo falei para ele que eu nunca como a sopa. No. But he is dealing with some personal matters that have nothing to do with his health. Mas ele está tratando alguns assuntos pessoais que tem nada a ver com a saúde dele. So we didn't want the students to have to wait another 2 years before they could have the courses they need. E nós não estávamos querendo que vocês, os estudantes, estavam precisando esperar mais 2 anos para ter todos os cursos que você precisava para o seu mestrado. So I'm going to teach all 4 courses this time, and hopefully Dr. Edge will be back with us soon. Então, nesse momento, eu vou estar lecionando os 4 cursos e nós esperamos que o Dr. Ed está logo de volta conosco. So those of you who are going to have me as a professor for the lexical Hebrew,
Então, vocês que vai me ter como professor para o hebraico, o léxico hebraico, the entire seminary needs to pray for you that you will survive that course. o seminário inteiro precisa orar para você, que você pode permanecer e completar And aquele curso. And then pray for me that I can get through that course. E também orar para mim que dá para eu ministrar todo o curso também. It's been several years since I've taught the course myself. Tem sido muitos anos que eu mesmo leciono esse curso. But this class is the Theology of Missions, Mas esse curso é a teologia de missão. and you can see from the syllabus a course description. I'm not going to read those things to you. E dá para ver aqui no sílabus que você pode ler a descrição do curso. Eu não vou ler para vocês, mas está aqui, também disponível no site. And of course, there are 6 course objectives listed there. E você está vendo que tem 6 objetivos desse curso. I did complete the writing of the textbook for this course. Eu já completei o próprio livro para esse curso, But it is still in the publication process and has not been publicly published yet. mas continua no processo de ser publicado e ainda não está disponível para o uso em forma pública. So I have provided you with a PDF of this textbook Então, eu já estou disponibilizando o PDF desse livro at a reduced price, num preço reduzido. and I ask that you not be too tough on the Portuguese that it's in right now. E eu peço que você não seja super criterioso no português em que você vai achar dentro do livro nesse momento. So I know that there are some problems there, but hopefully they will not prevent you from understanding the content. Eu sei que há algumas deficiências, né, no português em algumas partes, mas eu espero que ele não impede o seu entendimento do assunto. Next, we'll look at the course requirements. Próximo, vamos olhar os requisitos do curso. Class participation and attendance is required. A participação e a presença no curso é requisito. And the attendance, you can only miss one class and still receive credit for the course. E na sua participação em pessoa, você só pode perder uma aula e ainda receber o crédito para estar matriculado no curso. And but however, you can receive an excused absence for severe reasons. Mas você pode receber a permissão de faltar com pedido para razões extremas. An example of a severe reason for missing Exemplo para uma desculpa para estar faltando aceitar would be a death in the family, seria uma morte entre os familiares, or if you or a member of your immediate family is hospitalized. ou se você ou membro da sua família imediata foram internados no hospital. If you have work or if you have a cold, those are not sufficient reasons to have an excused absence. Se você tem que trabalhar ou está gripado, esses não são razões que recebam uma passe para faltar. The way that we verify class participation A maneira em que nós verificamos a sua participação nas aulas is that your video is on for the entire class. é que o seu vídeo fica ligado durante a aula inteira. Of course, you have the freedom to mute your audio, Claro que você tem a liberdade de mudar o seu áudio, but you must keep your video on so that we can verify class participation. mas você tem que manter o seu vídeo aberto para que podemos verificar a sua participação. The next requirement is that you read the assigned textbook in its entirety. O segundo requisito é que você leia o livro didática na sua íntegra.
and you will have 4 weeks from the date of the last class. Você vai ter 4 semanas após da data da última aula. The last class is on September the 10th. E a última aula é dia 10 de setembro. Okay. And therefore, you have until October the 14th to complete the reading and identify that on the website. Então, você tem até dia 14 de outubro para completar a sua leitura e marcar no site da escola, falando que você tem completado esse requisito. Okay. All right. You see the course evaluation there for the grades. Você está vendo a avaliação do curso aqui, como você vai receber a sua pontuação. The final test is 50% of your grade. A avaliação, o teste final, o exame final é 50% da sua nota. Class participation is 30%. A participação nas aulas é 30%. And your reading work is 20%. E o trabalho de leitura é igual a 20% da sua. So as you can tell by those percentages, you can fail the exam, but still pass the course. Então, vendo com essas porcentagens, dá para você passar o curso mesmo não passando o exame final. Okay. The course outline gives you the topics we'll be covering each week. Aqui no último ponto, você vai ver os tópicos que vai ser abordado cada semana. For tonight, we'll be doing the course introduction, which is what we're doing now. Hoje à noite vamos fazer a introdução ao curso que nós estamos fazendo agora. Then I will provide an overview of the theology of missions. Depois eu vou dar uma visão geral a respeito da teologia da missão. And then tonight we will take a look at mission in the Old Testament. E hoje à noite nós também vamos dar uma olhada na missão no Antigo Testamento. As you can see from the topics listed, como você pode ver aqui nos tópicos alistados, we will move pretty quickly each night through various topics. Vamos passar razoavelmente rápido entre os tópicos cada noite. In hopes to give you a full picture of a theology of mission. Com a esperança de te dar uma bela olhar a respeito da teologia da missão. The exam will be on the final night of class. O exame final vai estar na última noite do curso. And it is a closed book exam. E é exame sem a opção de olhar as suas anotações. And all of the questions will come from the student handbook that you have been given. E todas as perguntas vão sair dessas anotações que você tem sido dado no site do ETBAB. So make sure that you are reviewing that content each week. Então, tenha certeza que você está dando uma revisão do conteúdo toda semana. So that you will be well prepared to take the final exam on September 10th. Para que você pode estar bem preparada para fazer o exame final no dia 9. Okay. Are there any questions on the syllabus? Alguma pergunta a respeito do conteúdo que nós temos falado? Não. Queria só perguntar da leitura aí. E aqui, Teologia de Missões. Esse já está disponível? The question is about the reading. Yes. How are you going to be making it available? I know you said you're going to have it in PDF form available, but by what means are you going to make that available? That is a question for Alexandre. I believe he's putting it up on the website. He has the book already. O Alexandre, você vai estar se disponibilizando o PDF através do site, então? Já está lá para alguns até já compraram. Tá. Então, E existe o manual do aluno que está dentro do conteúdo do curso e existe que o manual é para poder acompanhar as aulas. E os livros
que a cada módulo é indicado um livro para leitura. Neste caso, o módulo de Teologia de Missões, o livro está sendo disponibilizado no próprio site. Você pode mostrar lá a página da ITEBAB, do curso? Que aí eu vou lhe indicando aqui como quem não conseguiu acessar, ver ainda como fazer. Eu vou tentar, não sei. É só abrir a página da ITEBAB. Are you waiting for me or are they looking on? No, I'm waiting on him to show where this is going to be. Right, available. on the website. That's what I thought. Okay. Just making sure. Dr. Derek, saudar os new students. Fala de novo o que ele quer. Oh, cadê aqui estaria? Eu não sei se. Você tem que tirar o arquivo do Word aí e apresentar o site. Tirar o arquivo. Se você me colocar como host, eu posso fazer isso. Deixa eu ver. Só clicar no botão direito sobre a minha imagem e marcar aí como host, co-host. Still not there yet, Mary? Não, eu não tenho como fazer você como host. Eu estou tentando, mas ele não está. Em participantes, aí vai aparecer o meu nome. Você clica com os 3 pontinhos ao lado e me faz. Eu vou reclamar aqui, vou pedir para ser host. Tá. Aí o Não doutor está- Derek tem que aceitar. Ele não está sendo. Pede para ele aceitar. Accept. Accept him as the host, please, Dr. Derek. Agora já estou com Yeah. Mm-hmm. Eu vou apresentar aqui. Okay, he's going to show where they can get the book. Okay, that's fine. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Ok? See, Que é o número de alunos aqui. Tem 2 formas de verificar sobre o livro, né? Em planos de estudo, que o Dr. Derek acabou de apresentar, aqui é o mesmo que ele apresentou, sendo que neste aqui tem um link que vai direto lá para comprar o livro, certo? Tá? Clicar aqui e vai abrir. Aí você só compra o livro. Pronto, você vai receber um link para baixar ele, tá? A outra forma é aqui no próprio site mesmo. Baixa em PDF, né? Vai baixar em PDF. A outra forma é no próprio site mesmo. Eu vim aqui para a página inicial. Tá? Mestrado tem a biblioteca do mestrado. Aí, lá tem todos os livros que são da referência, né? Alguns que apontam para a Amazon, né? E esses últimos, aqui, o Lexo Hebraico e o Teologia de Missões. Vai para o mesmo lugar, tá? Tanto esse como este daqui, que é o de quinta-feira, né? Ó, o Hebraico também, ok? okay, All right. we all good? Okay.
ok? Tive um pouco de dificuldade com algumas matérias, até não consegui fazer as leituras, né? Mas por isso que eu fiz a pergunta agora. Mas And agora bem. ficou bem esclarecido. Ok. he had some difficulties in getting the materials for other things, so it's Okay, awesome. All right, thank you, Alexandra. We appreciate that. obrigada, Alexandre. Ok. Okay, any more You're welcome. questions on the syllabus? That was a Mais, good question, by the way. mais alguma pergunta sobre o plano de estudo? All right, well then let's move on to our first topic. Então, vamos começar com o nosso primeiro tópico. And Mary, you can go ahead and pull up the PowerPoint now. Yes, there you go. Right. There we go. All right. The first topic is going to be the introduction to the theology of mission. O nosso primeiro tópico vai ser a introdução da teologia de missão. Theology of mission is the systematic study of the Christian church's mission. Tá, a teologia da missão é o estudo sistemático da missão da igreja cristã. As such, it is a discipline within theology proper. Como assim, ele é uma disciplina dentro da teologia mesmo, that incorporates a number of biblical doctrines. que incorpora várias doutrinas bíblicas. A theology of mission investigates the basis of the church's mission. A teologia da missão investiga as bases da missão da igreja In light of what we call Missio Dei. à luz do que nós chamamos, ou entre aspas, Missio Dei. And that is the calling of Israel to be the light to all the nations. E essa é a chamada do Israel a ser a luz para todas as nações. As recorded in Isaiah chapter 49, verse 6. Como é recordado na Isaías 49, versículo 6. It also is the essence of Jesus's commission to his disciples. Também é a essência do comissão que Jesus deu para os seus apóstolos. To be his witnesses to the ends of the earth and to the end of time. Para ser os testemunhos dele até o confim da terra e até o fim do tempo. As seen in Matthew 28, 18 through 20. Como nós vemos em Mateus 28, 18 a 20. And Acts 1, 8. E Atos 1, 8. Theology of mission also surveys the growth and expansion of the church. Também eu pulei esse ponto. A teologia da missão também examina o crescimento e a expansão da igreja em vários períodos. During various periods and assesses its impact on diverse cultures. Ele olha a expansão da igreja em vários períodos e avalia o seu impacto em diversas culturas. Because of the wide scope of a theology of mission, devido a amplo escopo ou olhar da teologia de missões, it has a significant role in the integration of other areas of theology. Ele tem um papel significativo na integração das outras áreas de teologia. For example, Por exemplo, systematic theology, teologia sistemática, which studies the interaction of the Christian faith que estuda a interação da fé cristã with secular philosophies and ideologies, junto com as ideias secular e as ideologias secular também, as well as other belief systems. junto com outros sistemas de fé. It also intersects with ethical studies. Também tem cruzamento com estudos éticos that are incorporated into the theology of mission. que estão incorporados
já dentro da teologia da missão, where the church has a responsibility to declare God's will. onde a igreja tem uma responsabilidade de declarar a vontade de Deus For various societies and ethnicities. para várias sociedades e várias etnicidades. Finally, it intersects with pastoral theology, Também a teologia da missão também cruza com teologia pastoral, that seeks ways to instruct new converts que procura várias maneiras a receber novos convertidos and integrate them into the local church. e se integrar eles dentro da igreja local. Every Christian-based theology Toda teologia cristã has an unmistakable mission dimension. tem uma dimensão missão que não dá para faltar a ver, Because each one exists for the sake of completing the church's mission. porque cada existe para completar a missão da igreja. Now I want to talk about a couple of misunderstandings about mission. Agora eu gostaria de falar ao respeito de algumas mal entendidos da missões. There we go. Okay. Want to make sure I had my stopping place for tonight marked, so I don't go too far. Okay. All right. Mission often is misinterpreted A missão, muitas vezes, é mal interpretada as Christians crossing national borders to spread the gospel. como os cristãos cruzando as fronteiras nacionais para espalhar o evangelho. This reflects a past age when Christians tended to divide the world into Christian and non-Christian. Essa reflete tempo passado, quando os cristãos dividiu o pensamento do mundo entre cristã e não cristã. Today, however, mission encompasses the entire world. Mas nos tempos atuais, a missão abrange o mundo inteiro. And the lines that we cross now are from belief and unbelief. E as fronteiras que nós tentamos passar são as fronteiras entre crença e não crença. So mission takes place from and to all continents within every nation. Então, a missão acontece tanto indo e vindo de todo e qualquer continente e país. Another misunderstanding Outro mal entendimento a respeito is that some Christians want to restrict mission to evangelism only. É que alguns cristãos querem restringir o que é missão ao respeito do só evangelismo. For them, the proclamation of the gospel Para esse grupo, a proclamação das boas novas and subsequent invitation for people to believe in Jesus Christ for their salvation e o convite a pessoas a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, subsequentemente, is their definition of mission. Essa cabe a definição desses cristãos. Now, while evangelism is the primary focus of mission, Enquanto o evangelismo é o foco principal da teologia de missão, mission encompasses much more than that. a missão abrange muito mais do que só evangelismo, which I hope to share with you during the contents of this course. Eu espero compartilhar esse fato com você durante esse curso. A third misunderstanding Terceiro mal entendimento is that mission conveys the biblical idea of being sent. Que a missão transmite a ideia bíblica de entre aspas, ser enviado. Fecha aspas. People will point to John chapter 20, verse 21. Pessoas vão olhar e apontar o João 20, versículo 20, where Jesus says, as the Father has sent me, I am sending you.
onde Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também estou te enviando. Now, the parallel between God sending Jesus A paralela entre o Pai enviando o próprio Jesus and Jesus sending his disciples e o Jesus enviando os seus discípulos describes both the method and the content of mission. se descreve tanto o método, tanto o conteúdo da missão. A fourth misunderstanding Quarto mal entendimento is that mission encompasses everything that Jesus does. que a ideia que a missão abrange tudo que o Jesus diz a fazer. And everything he sends his people into the world to do. E que abrange tudo que Jesus diz para enviar o seu povo ao mundo a fazer. Okay, but that is not true. Mas esse não é a verdade. Mission does not include everything that the church does, A teologia de missão não trata toda a coisa que a igreja faz, or everything that God does in the world. nem todas as coisas que Deus faz no mundo. Therefore, to say that the church is the mission Então, para dizer que a igreja é a missão, is an overstatement at best. é uma maneira de falar além da conta, no mínimo. And the final misunderstanding about mission E a último mal entendimento a respeito de missões is that if we ignore or compromise the mission, é que se nós ignoramos ou comprometa a missão of all of us going into the world as Jesus's representatives, de todos nós entramos no mundo como os testemunhos do próprio Jesus, then we would be neglecting the primary responsibility of all Christians. que nós seríamos negligenciando do trabalho principal de todos os cristãos. Okay, the church exists for mission A igreja existe para missão and is empowered by mission e recebe a força de ir à frente por causa das missões. the same that a fire needs something to burn. Na mesma maneira que o fogo precisa algo para pode estar queimando. So while everything the church does is not mission, Então, enquanto todas as coisas que a igreja faz não necessariamente tem a ver com missão, it does not remove the responsibility of the church to do mission. não remova a responsabilidade da igreja a fazer missões. Now, if we can take a few minutes to kind of give an overview of the theology of mission. Agora, se nós podemos pegar alguns momentos para dar uma visão geral a respeito da teologia da missão. One of the last commands that Jesus gave his disciples, Dos últimos mandamentos que o próprio Jesus deu aos seus discípulos, we all know as the Great Commission. Todos nós conhecemos como a Grande Comissão. Obedience to this command A obediência a esse mandamento initiated the missionary journeys of the Apostle Paul, deu começo às viagens missionárias do Paulo, as well as those of Peter and Philip and other men in the book of Acts. também do próprio Pedro, Felipe e outros homens em Atos. But the Bible has much more to say on the subject of mission Mas a Bíblia tem muito mais a falar no assunto de missão, because of God's great love for all of humanity por causa do amor grande que Deus tem para toda a humanidade. and his desire that no one should perish. E o desejo dele que ninguém fique perdido. So a theology of mission must arise from a firm biblical foundation. Então, a teologia de missão precisa surgir de fundamento firme, que é bíblico.
It also encompasses a 20-century long story Ele também abrange uma história de 2 séculos of global outreach and expansion. de expansão e alcance mundial. A theology of mission includes a carefully studied approach A teologia de missão também engloba uma maneira de abordar cuidadosamente to intercultural communication a comunicação intercultural in order for the gospel message to be received and believed. para que as boas novas podem ser recebido e acreditado. It also requires effective strategies Também requer as estratégias eficazes in the face of changing circumstances, olhando para as circunstâncias que ficam mudando constantemente, cultural obstacles, também em olhar as obstáculos and spiritual opposition. e oposição espiritual. The only rule of faith and practice A única regra da fé e prática that God has given in the Bible que Deus tem dado na Bíblia is mission. é missão. It has the force of the law Ele tem a força da lei, because mission embraces the totality of the task. porque missão abraça o trabalho por total, The task that he sent his church to do in the world. o trabalho que Deus deu para a sua igreja fazer no mundo. And as such, we must select a theme E como assim devemos escolher um tema that is clearly seen in both the Old and New Testaments. que é claramente visto tanto no Velho quanto no Novo Testamento. And that theme is the kingdom of God. E esse tema é o reino de Deus. The kingdom of God dominated the ministry of Jesus. O reino de Deus ficou no ponto principal no trabalho na vida de Jesus And it provides the connection e deu o elo to all the numerous ways that God spoke to his people through the prophets. as várias maneiras que Deus falava para o povo dele através dos profetas. So theology of mission sees the kingdom of God Então, a teologia da missão veja a vontade de Deus as the center around which all of mission work revolves. e veja o reinado de Deus sobre o cerne a qual todo o trabalho fica em volta. So at this point in human history, Então, nesse ponto na história de humanidade, this is becoming increasingly the consensus. essa está chegando a ser o consenso principal. Evangelicals today are finding that the biblical basis for mission Os evangélicos atual estão vendo que o base para a teologia de missão is much more complex than previous generations had thought. é muito mais complexo do que as gerações anteriores pensavam. No one has that single focus Ninguém ter esse foco única of an overwhelming concern for the spiritual condition of the heathen. de uma preocupação grande para os gentios, ou heathens, que são os descrentes. Also, credibility cannot be gained Também a credibilidade não pode ser ganhado by supplementing this concern with appeals to the Great Commission. só colocando as suas apelos da grande comissão, or by using proof text that supports those things. ou meramente usando o texto que prova os fatos.
such as the sending character of God, tanto quanto o caráter enviador de Deus, the compassionate compulsion of the Spirit, ou compulsão de compaixão do Espírito, the example of the apostolic church, o exemplo da Igreja Apostólica, or the relationship between missionary obedience and the return of Christ. ou o relacionamento entre a obediência do missionário e a volta de Jesus Cristo. Now, all of those themes are important, Então, todos esses temas são importantes, but you cannot build a comprehensive biblical theology of mission on them. mas você não pode construir uma teologia de missão bíblico que correto tratando só esses temas. The kingdom of God has to be the dominant motif. O reino de Deus tem que ter a tema principal, Because through it, God touches every aspect of the human condition, porque através disso o Deus toca cada aspecto da condição humano, past, present, and future. tanto do passado, o presente e do futuro. So when we explore the relationship of God's kingdom, Então, quando nós pesquisa e explora o reino de Deus, to world mission, em comparação à missão mundial, we begin with the reminder that God's kingship nós começamos com o lembrete do reinado de próprio Deus, is both universal and covenantal. que é tanto universal, tanto pactual. So when God created the heavens and the earth by his word, Então, quando Deus fez os céus e a terra usando a tua própria palavra, and created the first human couple in his own image and likeness, e criou o primeiro casal na sua própria imagem, it was inevitable that he would exercise a loving and preserving control over his creation. foi inevitável que ele ia exercer um cuidado amoroso sobre o seu criação, And especially over his image bearers, humanity. especialmente sobre os seus seres da sua própria imagem, que é a humanidade. So this can be described as God's universal kingship. Então, isso pode ser descrito como a sua realeza universal. Both testaments teach the kingship of God, Ambos os testamentos ensinam a realeza ou o reinado do próprio Deus. but in the Old Testament, we also find Mas no Velho Testamento nós também encontramos that God's kingship is identified with Israel. que a realeza de Deus também está identificado com o próprio Israel. And Israel is God's chosen people Que o Israel é o povo escolhido de Deus, with whom he established a covenant relationship. com quem ele fez um relacionamento pactual. So let's pause for a moment to see if you have any questions about the introduction and the overview. Então, vamos pausar para um momento para ver se você tem alguma pergunta a respeito dessa primeira parte. Alguma pergunta, esclarecimento? Eu só queria fazer uma complementação do que o Dr. Derek está dizendo. Dois livros de teologia bíblica, né, que é do O Reino de Deus através das Alianças de Deus, do Gentry e Vellum, e He would like to just make a complimentary comment about two books that are about the kingdom of God by, quais são os autores? o Gentry e o Vellum, né, que são do Seminário Batista do Sul, e o Thomas Schreiner, que é As Alianças, que trata bem desse assunto, o qual
todas as alianças que Deus fez, que era a missão deles, fazer essa missão para o mundo, Mhm. de levar a glória de Deus, eles falharam. Por isso que daí veio Cristo, né? O qual ele trouxe a glória de Deus. In these two books, the first one was by someone through the Southern Baptist, Mhm. and the second one, both speaking about the kingdom of God and God's pactual alliances, and how Israel, by not living up to those, it Right. created the Yeah, he's necessity. talking about Tom Schreiner. Yeah, Yeah. Tom, I know Tom. I know Tom very well. Ele- Um, ele and conhece the other, yeah. muito So bem. yeah, okay, yeah. É, eu teria. Tom's a good guy. Tom's a O good guy. Tom Schreiner é homem muito bom. Eu só queria tirar uma dúvida. Sim. Ele citou, não sei se pode se falar assim, né, mas 3 bases para o estudo de teologia de missões, teologia sistemática, estudos éticos e teologia pastoral. Então, dentro desses estudos éticos, eu queria só tirar uma dúvida se é a questão da ética mesmo ou a questão de inclui etnias também no meio, no caso, povos, né? Só Okay. para saber se está incluso ou não. Okay. When you were speaking back in the introduction, when you were speaking about the scope of the theology of mission, and you spoke about the three, you said the 3 bases. I know you said it was the 3 areas that they crossed over of systematic Yeah. theology, ethical studies, and pastoral theology. Yep. I was wondering if the ethical study is ethics in and of itself, or if it is ethnicities that you were speaking of. And you might want to touch on that it's not, that those aren't necessarily the bases, because Right. he used the word bases, but they are things that have the crossover. Right. It's not ethnicities. It's ethics. Yeah. Nesse do Yeah, dos ethics is- estudos éticos é a coisas da ética mesmo, não da Mhm. da etnias. Specifically, I'm talking about moral relativism. Especificamente, estou falando a respeito da relativismo moral. And of course, the biblical mandate to live a Christian life in the midst of a lost world. E, claro, o mandato bíblico para viver uma vida cristã e ética no meio desse mundo caído. Okay. Tá bem? All right. Well, let's move on to the Old Testament components of a theology of mission. Então, vamos continuar com os componentes do Antigo Testamento na teologia da missão. In the opening chapters of the Old Testament, Nos primeiros capítulos do Velho Testamento, we find the reference to mission as we have previously defined. nós vemos a referência à missão, como nós temos já criado a definição anteriormente. God said to the first man and woman, Deus falou para o primeiro homem e mulher: be fruitful and increase in number, seja frutífera e multiplique em número, fill the earth and subdue it. enche o mundo e subjuga. By this command, it is known as the cultural mandate. Nesse mandato que nós conhecemos como o mandato cultural, God called Adam and Eve to accept responsibility for this world. Deus chamou Adão e Eva para aceitar a responsabilidade por este mundo. They were to serve and control it under his direction and for his glory. Era para servi-lo e controlá-lo sob a sua direção e para a sua glória. The details pertained in their social existence As detalhes que pertenciam à sua existência cultural and marks the beginning of a continuation of obligation. e tudo isso começa e demarca a começada a I'm sorry, what was the last part of that phrase you just said? Obligation. Era a começa da sua própria obrigação de tratar perante a Deus. That applies to family and community. Que todo esse mandato trata com a família And culture and civilization.
e cultura e civilização. E a civilização. And it widens and deepens as it continues throughout Scripture. E esse mandato, ele fica mais largo e se aprofunda enquanto você vai atravessando todas as escrituras. So we are not surprised Então, nós não estamos pegos de surpresa to find that in the Messianic age, de ver na época messiânica, which Jesus inaugurates later, que o próprio Jesus vai inaugurar depois, that these obligations are made even more explicit que essas obrigações estão até falado com maior exatidão, as part of his mission mandate to the church, como a seu mandato missional para a igreja, to proclaim and demonstrate the gospel of the kingdom to the nations. para proclamar as boas novas para as nações. And as such, it has proved to be the case. E como assim tem sido provado como a verdade. So you can think of this cultural mandate Então, você pode pensar nesse mandato cultural as kind of a prelude to the Great Commission. como prelúdio à grande comissão. From the very beginning, Desde o começo, the expectation was that because God is sovereign, a expectativa era que, porque Deus é soberano, he will be obeyed. ele seria obedecido. But as we all know, that did not turn out to be the case. Mas, como todos nós sabemos, esse não foi o que aconteceu. In Genesis chapter 2, verses 16 and 17, Em Gênesis 2, versículos 16 e 17, God imposes a moral test on Adam and Eve. o Deus impor uma prova moral sobre Adão e Eva. And so, in granting them the freedom of choice, Então, dando ele essa vontade, essa possibilidade de escolher, God was taking a substantial risk. Deus estava tomando grande risco. So, would Adam and Eve freely choose to stay under his control? Então, o Adão e Eva verdadeiramente ia escolher a ficar debaixo da autoridade dele? Or would they seek an existence separated from him? Ou eles iam procurar uma existência separada do próprio Deus? And of course, from Genesis chapter 3, 1 through 7, Então, do Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 11, we see that they chose to separate from God and therefore fall. nós vemos que eles decidiram se separar de próprio Deus e cair. This action brought them under the dominance of the tempter, Essa ação levou eles debaixo da autoridade do tentador and it forged a link with his hostile spirit, e se forjou elo com a existência hostil do and tentador his open opposition to the rule of God. e a própria oposição aberta que o tentador tem contra Deus. But there was much more involved in that particular instance. Mas havia muito mais envolvido nesse único evento. Because although they continue to carry out the cultural mandate, Porque mesmo que Adão e Eva continuou a cumprir o mandato cultural, now that obedience was shaped by selfish impulses. agora essa obediência foi tomada por os impulsos egoístas That came from their abdication of responsibility que veio do fato que eles abdicou a responsabilidade deles for the world por este mundo and their surrender to the one who now had control of it. e a entrega que eles fez para quem agora estava reinando o próprio mundo. And of course, this is why in John chapter 12, verse 31, Então, é por isso que nós vemos em João 12, versículo 31, the Bible calls Satan the prince of this world.
que a Bíblia chama o Satanás o príncipe desse mundo. And in 2 Corinthians 4, verse 4, Em 2 Coríntios 4, versículo 4, he is called the God of this age. que o Satanás é chamado o Deus do próprio tempo, dessa época. In subsequent chapters, Genesis 4 through 11, Os capítulos subsequentes, os Gênesis 4 a 11, we see the effects of the fall, nós enxergamos o registro os efeitos da queda, that start with family murder que começa com assassinato entre a família and it increases to worldwide violence. e que cresce até a violência no nível mundial. Of course, this behavior brings about God's judgment of all people in the flood, Claro, tudo isso traz até o julgamento para todo o povo através do dilúvio and its sole survivors, which was Noah's family. e os seus únicos sobreviventes. It also led to human arrogance, Mas tudo isso também chegou a trazer a arrogância humana, as they attempted to establish a universal kingdom. enquanto a humanidade tentou criar reinado único na Terra, With the building of a defiant tower at Babel. com a construção de uma torre na cidade de Babel. This caused God to lay further judgment on them, Essa causou Deus condenar eles mais uma vez, by confusing their language and scattering them all over the world. confundindo as línguas e fazendo que eles ir para todo canto do mundo. Now, since the cultural mandate was no longer being carried out under God's direction, Então, porque o mandato cultural não estava mais sendo realizado sob a direção de Deus, God then began, through divine election and covenant, Deus então começou por meio da eleição e aliança divina to reveal a redemptive purpose a revelar ou desdobrar propósito redentor that would deal with the problem of human rebellion e ia tratar o problema da rebelião humana and the subsequent alienation of people from his fellowship. e a alienação subsequente do povo da tua própria comunhão. So he called a man named Abram out of the land of Ur, Então, ele chamou homem chamado Abrão da terra do Ur, which Ur actually is located within the area of Babel. Então, a cidade do Ur está dentro da região do Babel. So obviously not everyone was scattered all over the globe from Babel, but some were left. Então, nem toda pessoa foi dispersa da região do Babel, mas algumas pessoas ainda moravam por lá. And he began to train him to live by faith, Então, o próprio Deus começou a treinar o Abrão a viver pela fé, so that through his offspring, which we know as Israel, que o filho dele que nós conhecemos como Israel, that all the peoples on earth would be blessed. que todo o povo da terra seria abençoado. His gracious desire O desejo gracioso de Deus, was that through Israel, que era através de Israel, he would bring fallen people to repentance. that he would bring, I'm sorry, I didn't hear that word, that He would bring fallen people to repentance, que ele ia trazer o povo caído ao arrependimento and faith to break Satan's control over them. e também para a fé, para quebrar o poder que o Satanás tinha sobre esse controle que o Satanás tinha sobre o povo. They then would become co-laborers with their Messiah, Através desse agir, o povo podia tornar pessoas
trabalhando junto com o próprio Deus to regain control of the world para resgatar o controle dessa terra, and those within it would respond to his love. e aquelas pessoas morando dentro dessa terra ia receber o próprio amor de Deus. Okay. We've been going for about an hour now, so I think it's probably good for us to take a little break. Nós já estamos lecionando mais ou menos 1 hora. Eu acho que é bom para nós. So let's take a 10-minute break and we'll come back at 8:55. Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutos e voltar em mais ou menos 10:55. Okay. You can feel free to turn off your video while you're on break. That's perfectly fine. Tá? Você pode estar desligando, fechando seu vídeo durante o tempo de pausa. Esse está tudo bem. So I'll see you in 10 minutes. Então, vou te ver aqui em 10 minutos. Tudo bem, bem-vindos de volta, todo mundo? All righty. Alright. Não tem português para isso. Hello. Hello. Okay. Old Testament history Então, a história do Antigo Testamento records the repeated failure on Israel's part. registra os repetidos fracassos da parte de Israel. Over the years, only a remnant within Israel Ao passar dos anos, só há uma remanescente dentro de Israel maintained their belief and obedience to God. que mantive a sua crença e a fidelidade a Deus. At the same time, however, No mesmo tempo, their prophets predicted as profetas dele pronunciou that God ultimately would realize the covenant goal preveu que Deus ia realizar o alvo do pactual that he had set for this believing remnant, que ele tinha criado para esse remanescente and restore them. e ele ia restaurá-los. Then he would use them as a light in the darkness E ele ia usá-los como uma luz na escuridão and bring salvation to the ends of the earth. e trazer salvação até os confins da terra. The key to this total restoration would be the Redeemer. A chave dessa restauração total seria o Redentor. He is the Holy One of Israel, Ele é o Santo de Israel. and as told by Isaiah 49, verse 7, E como é falado na Isaías 49, versículo 7, he was going to be hated and despised by the nation of Israel. ele seria odiado e desprezido pela nação de Israel. However, Israel went further into spiritual betrayal Mas o Israel caiu mais profundamente dentro do traição espiritual and they remained openly rebellious, e permaneceu dentro dessa rebelião aberta, even though God prolonged their captivity. mesmo que Deus prolongou a sua captividade, ser cativo. And so in the Old Testament, we only see infrequent periods Então, no Velho Testamento, nós só vemos os momentos curtos, when Israel would repent as a nation quando Israel ia se arrepender com própria nação, and then we would see God's blessing upon them in their life and worship. e logo em seguida nós íamos ver a bênção sobre a vida e o tempo de louvor deles. The tragedy is that in the end,
A tragédia é que, no fim de todo, the various parties within Judaism as vários papéis dentro de judaísmo, were often at odds with each other. que muitas vezes estava contra o outro dentro do próprio pessoas dentro do judaísmo. And the only thing they were united in E a única coisa que uniu todas essas partidas was the tragedy of standing against the one who came as the Son of Man. era a tragédia de ficar contra aquela que chegou como quem chegou que era o próprio Jesus. As the prophet Daniel refers to him, Tell me, what did Daniel call him again? he called him the Son of Man. Eles eram unidos contra o homem, o Filho de Deus, como é chamado em Daniel. And the one whom Isaiah called the suffering servant E aquela que Isaías chamou o servo sofredor, and whom Zechariah referred to as the smitten shepherd king. e como Zacarias chamou o rei pastoral esmagado. So in the Old Testament, Então, dentro do próprio Antigo Testamento, we see 5 major principles that transfer into the New Testament. nós vemos 5 princípios dentro do Antigo Testamento que também são inerentes ao Novo Testamento. And they unfold the kingdom of God in relation to the church's mission to the world. E eles desdobram a missão de Deus a respeito da igreja para o mundo. We can trace these principles through Israel's tragic history. Podemos traçar esses princípios dentro da história trágica do próprio Israel. The first Old Testament principle O primeiro princípio principal do Antigo Testamento is that God is sovereign in his kingship. que Deus é soberano em seu reinado. His rule over individuals and nations is always righteous and just. O reinado dele sobre o povo, os povos e as nações estão sempre correto e justo. And he is the moral governor of the universe. E ele é o bússola moral para o universo. The second principle O segundo princípio, is that God seeks the personal commitment of his people. que Deus busca o compromisso pessoal do seu povo. God's holiness demands righteousness on the part of all Israelites. O santidade demanda a justiça de vida sobre todo o povo de Israel, Because they're the ones who are in covenantal relationship with him. porque são os israelitas que estão nesse relacionamento pactual para com Deus. The third principle, O terceiro princípio, God's people are to constitute a serving community que o povo de Deus é para construir uma comunidade de serviço who are among the nations by example and through personal outreach. que estão entre as nações através do exemplo e pelo meio do alcance das pessoal. They are to oppose by word and deed Esse povo é para opor através do seu agir e sua palavra anything that belittles or demeans people. qualquer coisa que diminua ou fala contra o povo. The fourth principle O quarto princípio, God's purpose through his people is opposed by the continuation of human evil. que o propósito de Deus por meio do seu povo é implacavelmente combatido pela continuação da maldade humana. And it also is opposed by the hostility of Satan and his followers. E pela hostilidade implacável de Satanás e seus respetáculos, ou quem segue o próprio Satanás. The fifth and final principle from the Old Testament O quinto princípio
is that God's purpose for Israel and the nations que o propósito de Deus para Israel e as nações always moves beyond present matters and situations, sempre vai além dos assuntos presentes. and it always is directed toward his future and ultimate triumph in history. Está sempre direcionada para o seu futuro e o triunfo final da própria história dele. Don't be jealous, Mary. Oh, não é para eu ter inveja, esse é o meu refri preto. Americana Guaraná. That's my favorite. I know, right? Okay, all right. Só no Kentucky tem. Não, é I can send you some. Here, open up. I have 2 bottles that my mom brought me and they're hidden. So, I'm kidding. a minha mãe me trouxe 2 desse refri e são escondidos dentro da casa. Porque a minha família também gosta. Okay, the last topic that we'll talk about tonight Então, o último assunto que nós vamos tratar hoje à noite are the contributions that the Old Testament makes to mission. são as contribuições que o Antigo Testamento faz para missões. So, within the record of Israel's long history, Dentro da história grande que Israel tem, the Old Testament touches on themes that are relevant to mission today. o Antigo Testamento toca alguns temas relevantes para missões atuais. In Exodus and Ezra, Como nós vemos no Êxodo e Esdras, God's mission addresses the issue of slavery and political liberation. a missão de Deus trata a questão de escravidão e da libertação política. In Genesis and the prophets, No livro de Gênesis e os profetas, mission addresses the relation of God's people missão trata a relação do povo de Deus to secular power and secular events. com o poder secular e os eventos seculares. Then in Genesis, Exodus, and the servant songs of Isaiah, Em Gênesis, Êxodo e os cânticos servos de Isaías, mission addresses the mystery of suffering and redemption. a missão trata o mistério do sofrimento e da redenção. Leviticus deals with the lifestyle of God's people. Levítico trata o estilo de vida do povo de Deus. Hosea talks about the dangers of religious pluralism. Oséias fala a respeito dos perigos do pluralismo religioso. Radical racism and anti-Semitism is addressed in Esther. O racismo radical e a doença de antissemitismo são tratados no livro de Esther. Haggai and Zechariah talk about the basic problems we encounter in serving God. Ageu e Zacarias trata aqueles problemas básicos que nós encontramos dentro do serviço a Deus. In the book of Jeremiah, No livro de Jeremias, we see religious encounters nós vemos os encontros religiosos and the importance of non-negotiability of truth in mission. e nós vemos a importância da inegociabilidade da verdade de Deus. The pursuit of personal and national spiritual renewal is seen in Nehemiah and Malachi. A busca de renovação espiritual, pessoal e nacional está visto nos livros de Neemias e Malaquias. The role that believers take within the nation of Israel are seen in Amos and Isaiah. O papel do crente dentro do próprio povo de Israel está visto nos livros de Amós e Isaías. Jonah is a great example O Jonas é grande exemplo. how when we are not faithful to God E quando nós não estamos fiel ao próprio Deus, because of our selfishness, por causa do nosso egocentrismo, that we can become useless to God. e nós podemos se tornar inútil para Deus.
Job, Proverbs, and Ecclesiastes O Jó, Provérbios e Eclesiastes display for us the wisdom that it takes to bridge the nations that do not know God. fala a respeito da sabedoria que nós precisamos ter e essa literatura que ajuda a criar ponte para as nações que não conhecem a Deus. And then throughout the Old Testament, Então, através de todo o Antigo Testamento, we see the missiological implications of Israel as a scattered people. nós vemos as implicações missiológicas do povo de Israel sendo povo disperso. So, although the Old Testament has a lot of insightful material, Mesmo que o Antigo Testamento tem muito material edificante, related to issues inherent in mission, que são relacionados aos assuntos inerentes das missões, it is very silent on one very important issue. o Antigo Testamento fica em silêncio concernente certo assunto específico. In the Old Testament, No Antigo Testamento, God does not reveal the hidden mystery of the ages. o Deus não revela o mistério oculto dos séculos. And that mystery is where Gentiles, through the gospel, E esse mistério era como os gentios, através das boas novas, would become fellow heirs with his chosen people, Israel. ia tornar os co-herdeiros junto com o seu próprio povo de Israel. Jewish people who are biblically informed Os judeus que estão bem informados biblicamente, know that their future golden age eles sabem que a época dourada deles futuro cannot take place não possa acontecer without a massive ingathering of the nations sem grande acolhimento das nações, as they gather to worship the God of Abraham, Isaac, and Jacob. como eles vão juntar para adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. But how that was going to come about Mas como essa ia acontecer, remains in a mystery in the Old Testament, continua sendo mistério dentro do Antigo Testamento. it still remains a mystery during the intertestamental period, Também se mantive mistério no tempo intertestamental, and is not revealed until Jesus Christ establishes the Messianic age. e não é revelado até o próprio Jesus institui a época messiânica, Which is described in Ephesians chapter 3, que é descrito no Efésios capítulo 3, verses 3 through 9. versículos 3 a 9. Okay, that concludes what we're going to talk about for mission in the Old Testament. Are there any questions? Essa conclui o que nós vamos falar a respeito da missão no Velho Testamento. Alguma pergunta? Okay, make sure that you review your notes for tonight. Então, para ressaltar, não esquece de dar uma revisão às suas anotações de hoje à noite. And also do your best to be able to get the textbook and start reading that as well. E faça o seu melhor possível para você adquirir o texto de ler e começar a sua leitura logo, se for possível. Okay, and after we close in prayer, I will see you all next week. Então, logo depois que nós oramos para encerrar nosso tempo, eu vou falar que eu vou ver vocês semana que vem. I'm going to ask Pastor João if he would close us in prayer tonight. Pastor João, dá para você encerrar nosso tempo em oração hoje à noite, por favor?
Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo tempo aqui, ó Deus, estudando aqui a tua palavra, Pai, esse tema tão importante da Missio Dei, a tua missão, ó Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo e abrindo o nosso entendimento cada dia, ó Pai, para estarmos vivendo essa importante realidade em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela vida do Dr. Derek, pela vida da Mary, e, ó Deus, por cada aluno que esteve aqui presente hoje. Que, ó Deus, o teu nome seja sempre exaltado e que o Senhor, ó Pai, seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amen. Okay, God bless you, and I will see you Tuesday. Deus te abençoe. Eu vejo vocês próximo terça. By the way, next week I will be in Denver, in the mountains of Denver, Colorado. Então, a semana que vem eu estaria nas montanhas do Denver, Colorado, So I will, it's where the Rocky Mountains are for us. onde está a cordilheira da montanha chamada Rocky Mountains. And so I'll be having class from my son's house who lives out there. Eu estaria ministrando a aula da casa do meu filho, que mora lá. And this past weekend, my oldest grandson got married. E esse fim da semana passado, o meu neto mais velho acabou de se casar. So that means within a year or so, I might be a great grandparent. Então, isso significa que há uma possibilidade de aqui um ano ou um pouco mais eu possa tornar um bisavó. Para de assustar. Muito bom. Okay. Boa noite. Thank you. Boa Bye noite. bye. Boa Okay, noite a Mary, todos. you and I will Deus need to abençoe, record the paz do summary, Senhor. okay? Prazer Boa rever noite. todos. Irmão Felipe, Deus abençoe. Um abraço, Rafael. Boa Deus noite.